Hoje nós iremos falar da bendita culpa que todos nós sentimos, impreterivelmente. Isso está na programação do ser humano encarnado e até do desencarnado também, coitado. Por que está na nossa programação? A gente vai começar esse papo dando informações para vocês nunca mais quererem vibrar na culpa, ok? A culpa, ela na escala de frequência, ela tá em 30 Hz. É muito baixo, é muito densa essa vibração. O amor, 500. Olha como tá distante, né? Quando você decide vibrar na culpa, olha o quanto que você baixa teu nível energético. Significativamente. 30 Hz. E aí, vamos lá. A culpa ela é inerente do ser humano, visto que nós somos programados para sentir essa bendita, né, culpa. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma ação ou uma não ação e isso me gera culpa, eu estou alimentando quem? A Matrix. Porque tudo aquilo que eles emanam para o campo do coletivo, se eu estou vibrando em culpa, que é 30 Hz, o meu campo está exposto para receber esses padrões energéticos que eles mandam, de doença, de Covid, agora desse negócio do macaco. Então vocês compreendem por que está na nossa programação? Está na nossa programação porque não nos possibilita vibrar alto. Ana, mas e quando eu faço alguma coisa e eu sinto culpa? O que eu faço? Primeiro de tudo é compreender por que você está sentindo a culpa. Muitas das vezes a pessoa, vida após vida, né, encarnação após encarnação, ela tem na memória celular, por causa da sua linha do tempo, algumas programações pré-estabelecidas. A culpa é uma delas. Então, se em alguma outra vida eu fiz algo e eu reagi daquela maneira, nessa vida, se ocorrer algum gatilho, eu vou sentir culpa. E às vezes a gente sente a culpa sem nem compreender por que a gente está sentindo a bendita da culpa. Aí complica, né? Então a questão não é que o que eu faço, é o que eu não faço quando a culpa vem. Eu não alimento. Quando a gente começa a compreender que tudo isso aqui é uma programação, e quanto mais a gente identifica a nossa própria programação dentro dessa programação maior, você começa a sair desse enredo. Então vamos dizer que você está em família, e aí você está lá com a tua família, e alguém fala alguma coisa que te irrita, e você dá uma resposta para aquilo que te irritou, e aí imediatamente você sente a culpa. Nossa, eu não deveria ter falado aquilo. Quando você identifica isso, vai lá e conversa com a pessoa. Ó, aconteceu tal coisa, eu não deveria ter falado isso. Quando a gente começa a ter ações pontuais, quando essa culpa vem, vai chegar um momento que a gente já vai estar não padronizado, mas a gente já vai estar inteligente em relação a isso. O nosso campo vai começar a vibrar isso. Tanto que antes de você sentir a culpa, você já se antecede e faz a ação. Por exemplo, estou numa reunião de trabalho e aí eu me exalto e falo coisas que eu não deveria. E aí vem a culpa. Antes da culpa vir, eu já falo, gente, ó, tô exaltada aqui nesse momento, então vamos deixar para ter essa discussão depois, para você não se arrepender, né? E aí tem as coisas, pessoal, existem, né, os mecanismos que nós podemos utilizar e devemos utilizar a nosso favor. Quando a gente carrega uma culpa que ela não é de agora, é algo que aconteceu na nossa infância ou na nossa adolescência, aconteceu anos atrás, e aquilo lá fica no nosso campo, nos corroendo. Aquilo fica no nosso campo, minando
a nossa elevação vibracional. O que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, compreender o enredo, por que essa culpa ocorreu. Vamos dizer que algum caso familiar, a pessoa brigou com o pai acabou falecendo. Ou a pessoa brigou com o filho foi embora e nunca mais voltou. E a pessoa está se sentindo culpada porque teve aquela ação. E aí, muitas das vezes, a pessoa ela não consegue conversar com aquela pessoa que ela teve essa ação, né? Que a culpa originou. O que você pode fazer? Você vai começar a identificar a culpa, né? Eu sinto culpa porque quando eu falei tal coisa, o fulano foi embora, eu tive uma briga e aí a pessoa desencarnou e eu não pude me desculpar. Primeiro de tudo, você vai pedir desculpa para a pessoa. Ai, Ana, mas ela não tá aqui. Mas a alma dela vai ouvir, o eu superior dela vai ouvir. A essência, a consciência dela vai ouvir. Tudo é energia. Então você vai pedir desculpa para a pessoa. E aí, pessoal, o que você vai fazer? Você vai começar um processo de curar essa culpa em você. Você vai começar a proferir que você é a cura disso. Eu sou a cura da culpa de tal situação. Eu sou a cura da culpa de tal situação. Eu sou a cura de tal situação. Da culpa que eu sinto. Você pode usar isso com tudo. A gente precisa fazer esse processo, né? Proferir. Por quê? Você é a cura da culpa. A culpa ela não existe mais, porque você é a cura. O decreto ele só vai ter ação, pessoal, quando você realmente decretar ele com a certeza que você está se curando. Se você for fazer um decreto, será que a culpa vai embora? Não faça, porque aí é um tiro no pé, isso não vai acontecer. Cada célula do teu corpo tem que vibrar em cura de culpa. E para tudo aquilo que a gente não consegue dar conta, a gente entrega. Não tem como. A gente faz a entrega e espera que o melhor aconteça. Por quê, pessoal? Quando são essas situações que existe uma programação por detrás para ficar nos fazendo sentir algo que não é inerente da nossa alma, que não deveria estar conosco, a gente tem ajuda. A gente tem ajuda da nossa própria hierarquia. A culpa não é um sentimento que a gente precisa ficar sentindo. É óbvio, né, pessoal, que vamos dizer, né, aqui eu tô falando de enredos familiares, né, de mãe, filho, família, papagaio. Não tô dizendo uma pessoa que realmente inflige um mal no outro, porque é uma outra situação. Dependendo do que ocorre quando você inflige esse mal nessa pessoa, você pode estar cometendo algo contra a lei divina, que não é a lei terrena, tá? Mas aí é um outro assunto, outro papo. O pecado, né? Depois que vem a culpa, eles criaram a programação do pecado. Pecado não existe, gente. Mas o fulano matou o outro. Isso não é pecado. Isso é uma ação contra uma lei divina, que é a ação contra a vida do outro. Isso não tem nada a ver com pecado. Pecado é algo que está na Bíblia, e a Bíblia ela foi escrita pelos homens. Então, os homens eles quiseram colocar lá um monte de coisa, eles colocaram, que é pecado, né? Não vibre no pecado. O pecado ele é um grande holograma para que tudo que a gente faça, a igreja vem e fale para você, você está pecando, pecador, né? Por minha culpa, tão grande culpa. A culpa original, né? Que a Eva deu a maçã para o Adão comer. Meu pai. E aí você fica carregando esse pecado original. Não vou carregar nada. Não tô carregando nem os meus, que eu não tenho. Eu não vibro mais em pecado. Não tenho. Ninguém tem pecado. Isso não existe. Cai por terra. E aí, a culpa e o pecado, eles são extremamente disseminados, né? Por mais que a gente vive hoje um momento no mundo que virou muito oba-oba, né? As coisas, elas estão de uma maneira muito deturpada, principalmente no âmbito familiar, né? Essas coisas que eles andam pregando aí,
Não vou entrar muito nesse mérito, mas tá muito deturpado. E aí vem também a questão de uma nova programação que está se seguindo com isso, né? Onde alguns não vibram em culpa e pecado, eles vivem na luxúria. E a luxúria, ela dá vazão para o ego. Mas isso é assunto para um outro dia, né? Hoje eu quero deixar aqui para vocês, pessoal, que nem tudo é a ferro e fogo. Todas as nossas ações, de alguma forma, elas trazem um conhecimento e um aprendizado para a nossa vida. A partir do momento que você realmente descobre esse aprendizado, o porquê daquilo, né? O porquê que você está sentindo aquilo, você consegue se anteceder a esse estado vibracional. Não vibre na culpa. É muito baixo, é muito denso e você não merece isso.